Bom dia, Paula. Polonês não é muito fácil não, essa hora da manhã, mas você se saiu bem. Um ótimo dia a todos também que acompanham a TV Canção Nova. Agora vamos começar vendo um pouquinho o céu aqui da capital, Avenida Paulista. Por aqui, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 29 graus. A Igreja do Brasil está em festa, ganhamos mais um bispo. Na catequese de hoje, o Papa Francisco refletiu sobre a corrupção e pediu que os mais idosos, e disse que eles também têm o dever de denunciar. Direto de Fátima, em Portugal, vamos saber mais sobre a consagração da Rússia e da Ucrânia e a Nossa Senhora e ainda como estão as ações de acolhimento aos refugiados. Sobre saúde, vamos ver uma explicação sobre a nova variante do coronavírus e um alerta sobre a depressão, uma doença que atinge 5% da população mundial. A gente vai para um breve intervalo com imagens de Campo Grande. Na capital de Mato Grosso do Sul, quarta-feira de sol com nuvens e sem previsão de chuva. Canção Nova Notícias, edição da manhã está no ar, agora são 9 horas e 38 minutos. O Papa Francisco realizou nesta manhã 2 atividades no Vaticano. Em uma conversa com jovens e adolescentes, o Santo Padre alertou sobre os perigos do bullying. Já durante a catequese, refletiu sobre a corrupção e afirmou que os anciãos têm o dever de denunciar sempre. Mais informações direto de Roma com Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio. Bom dia, Adelita. Bom dia para todos que nos acompanham. O ritmo do Papa Francisco nesta manhã começou um pouco diferente. Primeiro, ele se dirigiu até a Basílica de São Pedro para um encontro com jovens e adolescentes da Diocese de Milão. Ali ele saudou a todos e também fez um pequeno discurso. O Papa Francisco alertou sobre a questão do bullying e pediu para que os jovens não cometam essas atitudes porque elas não constroem pontes. E o Papa Francisco também apresentou 2 palavras que nos ajudam a construir um futuro melhor, que é partilha e acolhida. E pediu para que os jovens rezem pela situação da Ucrânia e ali com todos o Papa Francisco também de forma espontânea rezou principalmente pelas crianças e pelos adolescentes que sofrem. Em seguida o Papa Francisco se dirigiu até a Sala Paulo VI e ali realizou a tradicional catequese desta quarta-feira com o tema voltado para a velhice. O Papa refletiu sobre o episódio bíblico do dilúvio e destacou a figura de Noé, um ancião sábio, e ressaltou que Deus escolheu Noé principalmente para combater a corrupção daquele tempo. E alertou também para a corrupção dos dias atuais e disse que também hoje nós corremos o risco de ver certos dilúvios voltados à realidade da corrupção e também do relativismo. O Santo Padre também afirmou que a corrupção corre-se o risco de ser algo normal e nós temos que combatê-la a todo momento. E que isso reflete na juventude cada vez mais despreocupada, pois a corrupção nos tira muitas coisas, inclusive a nossa humanidade, a nossa espiritualidade e também a nossa vocação. E ao concluir a catequese, o Papa Francisco expressou a sua dor novamente pela situação da Ucrânia e rezou com todos uma oração pelo fim da guerra, composta por um bispo italiano que pede perdão por toda essa situação. Antes de encerrar, Adelita, só mais uma informação: o Papa Francisco nomeou hoje Dom Raimundo Carreira da Mata como bispo coadjutor da Diocese de Bragança, no Pará. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. A pedido do Papa Francisco, a Rússia e a Ucrânia vão ser consagradas ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março. Vamos saber mais detalhes sobre essa consagração e outros assuntos com a Graciele Reis, que está lá em Fátima, Portugal. Bom dia, Graciele, bem-vinda aqui ao Canção Nova Notícias. E também o povo português tem dado um exemplo de acolhimento aos refugiados, não é mesmo? Isso mesmo, Adelita. Bom dia a todos. Mas antes, falando da consagração, tivemos ontem essa grande notícia. Então, assim, no próximo dia 25 de março, o Papa Francisco, numa celebração penitencial em Roma, fará a consagração da Rússia e da Ucrânia na Basílica de São Pedro. E aqui em Fátima também acontecerá um momento com o esmoleiro apostólico, o cardeal Conrad, que virá também para fazer um ato de consagração como legado pontifício
aqui na Capelinha das Aparições, no horário que ainda vai ser definido. E é importante lembrarmos que neste mesmo dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor, São João Paulo II fez a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria em 1984, diante da escultura que foi levada daqui, a escultura de Nossa Senhora de Fátima, que foi levada ao Vaticano especialmente para essa ocasião. Então vemos assim como a mensagem de Fátima é extremamente atual e como está também no comentário teológico do cardeal Ratzinger sobre as aparições de Fátima, essa é a aparição talvez mais atual, mais profética de todas da era moderna. E além da oração, a ação, né? Como também você comentou no início, Adelita, o povo português tem correspondido amplamente nesse pedido de ajuda aos ucranianos. Em comunicados à imprensa, a presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, disse que está acontecendo uma avalanche de solidariedade. Inclusive, nesses dias, aqui em Portugal, vive-se a Semana Nacional Caritas, e aí vemos como tem sido a atuação da Caritas em conjunto com a Caritas da Ucrânia, da Polônia e de todo mundo nesse apoio aos ucranianos neste momento tão triste. E, além das Caritas, temos visto diversos grupos e associações aqui de Portugal indo até a Polônia, motoristas voluntários em ônibus, vans, caminhões, indo levar itens, medicamentos, comidas e também fazendo transporte para acolhermos aqui em Portugal refugiados ucranianos. Então já tem chegado centenas deles que já estão alojados em centros de acolhimento, tanto de instituições civis como religiosas. Então, só para citar dois exemplos, já tem alguns refugiados sendo acolhidos no Santuário do Sameiro, em Braga, e também no Seminário Bom Pastor, no Porto. Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa pediu também às famílias cristãs que continuem nessa ajuda e também, possivelmente, acolhendo pessoas refugiadas ucranianos em suas casas. Então, assim, o apelo que se faz é para que continuem as ações e também a oração pela paz, como também vamos estar unidos nesse momento, no próximo dia 25 de março, e é o que comenta também o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, né, ao comentar sobre essa grande notícia da consagração na próxima semana. Vamos ouvi-lo. Este é um ato profundamente ligado a Fátima e à sua mensagem. Ligado a Fátima e à sua mensagem porque, neste lugar, Nossa Senhora pediu precisamente a consagração ao seu Imaculado Coração. Um ato ligado a Fátima porque este é um lugar profundamente unido ao Santo Padre, e este é um ato do Santo Padre, é a vontade expressa do Papa Francisco, mas uma ligação a Fátima ainda porque este é o lugar de paz, lugar onde diariamente se reza pela paz. Este ato de consagração pretende, nestes tempos, ser uma prece pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia. E por isso, aqui no Santuário de Fátima, preparamos-nos desde já para este tão importante ato de consagração que o Santo Padre fará em Roma, enviando também um seu legado para o fazer aqui na Capelinha das Aparições. Estamos todos unidos, né, nessa mesma oração. A seguir, pesquisa revela que 5% da população mundial sofre de depressão. A gente volta em 2 minutos, mas antes vamos sair para o intervalo e vamos ver como fica o tempo em Salvador. Por lá, um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 23 graus. Estamos de volta e agora para falar sobre saúde. Uma pesquisa realizada em 11 países constatou que 5% da população mundial sofre de depressão e que aqui no Brasil 80% das pessoas não trata a doença. A Aline Mércio está agora com uma neuropsicóloga e vai falar sobre esse assunto para a gente, né, Aline? Bom dia.
Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, uma das questões levantadas nesta pesquisa é a falta de diagnóstico. E para entender os primeiros sinais da depressão, eu vou conversar agora com a Claudiane Caglia, que é neuropsicóloga. Bom dia, Claudiane. Quais são os primeiros sinais da depressão? Bom dia, Aline, muito obrigada. Então, é muito importante a gente entender os primeiros sinais que a depressão pode ter com uma pessoa nesse sentido. Então, a pessoa começa a ter um cansaço muito grande, a pessoa começa a ter uma questão de alimentar muito diferente, ou ela come em excesso, ou deixa de comer, uma desmotivação, né, não tendo vontade de fazer as coisas. Esses sinais, eles são muito sérios e é importante a pessoa perceber. Mas o que é fundamental? Perceber a frequência, a magnitude e o prejuízo. O que seria isso? Uma tristeza. Uma tristeza pode ser causada e aí você pensa, nossa, eu fico triste um dia. Mas se eu estou triste muito tempo, mais de 2 semanas, isso já tem um período muito maior. Magnitude. A minha tristeza era de uma forma, mas agora eu vejo que eu não consigo ter movimentos, eu não consigo fazer as coisas, eu fico fechado em casa. Isso está sendo algo diferente que não era comum. E prejuízo. Isso quer dizer o quê? Quando eu quero fazer algo e os meus sentimentos e os meus comportamentos impedem isso. Ah, eu quero sair, eu quero ir ao mercado, mas eu não consigo, eu tenho uma tristeza muito grande, um cansaço muito grande. Esses 3 pontos são fundamentais para buscar um auxílio. Perfeito. E esse auxílio, quem que a pessoa pode buscar primeiro? Então, as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? A primeira ideia, buscar ajuda. Depressão sozinho não tem como sair desse processo. Um psicólogo vai ajudar muito. Por quê? Ele vai entender se está envolvendo uma área comportamental e ambiental, ou seja, questões que aconteceram na vida, uma questão afetiva, uma decepção, uma frustração, ou se tem a ver com um fator genético, que envolve questões neurais, faltando, por exemplo, serotonina, dopamina, endorfina. Nesse caso, o psicólogo vai poder indicar para um psiquiatra ou para um neurologista. Perfeito, muito obrigada, Claudiane. Eu que agradeço. Dicas muito importantes, né, Adelita, para quem está aí num processo de depressão, para quem precisa desse diagnóstico. Voltamos aos estúdios. Verdade, Aline, até para quem convive com pessoas assim também poder ajudar, né? O Brasil tem 2 casos confirmados de uma nova variante da Covid-19, a Delta Cron, que é uma mistura do vírus Delta com Omicron. Os casos identificados foram no Pará e no Amapá. A doutora Rosana Paiva, que é médica e infectologista, vai falar para a gente sobre essa variante. Ela foi identificada no Chipre, né, em janeiro, né? E eles tiveram 25 pacientes, dos quais 11 foram hospitalizados. Mas agora, né, 2 meses depois, os pesquisadores franceses descobriram essa mesma nova variante lá no Congo, né? E deram o nome de Delta Micron, né? O estudo ainda não foi publicado, né? Mas supostamente essa mesma cepa, né? Ela foi isolada na França, na Dinamarca, na Alemanha, na Holanda e 2 casos nos Estados Unidos. Como essa cepa já foi identificada em janeiro e até o momento não demonstrou capacidade de crescer exponencialmente, então essa preocupação, né, de que ela poderia ter a gravidade da Delta e a transmissibilidade da Omicron, né? Então isso mostra que essa cepa que seria mais mortal e mais contagiante não está procedendo. Eu não acredito que a gente deva ter maior preocupação especificamente com essa cepa. Né? Outras cepas já foram aí diagnosticadas, já foram encontradas, né? O Japão mesmo relatou, né? A mistura, né, da alfa com a delta, né? E tivemos 45 casos e eles se esgotaram por si mesmos, né? Mas a gente deve continuar aí com
o uso, né, da máscara, mesmo quando não for obrigatória, né, quem tiver com sintomas respiratórios, né, a questão de manter um certo distanciamento, né, das pessoas, evitar aglomerações. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. São Paulo recebe até amanhã um mutirão de atendimento gratuito à população de rua. Os detalhes com o Sidney Fernandes. A ação reúne mais de 50 instituições e está sendo realizada aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Mais de 30 serviços gratuitos estão sendo ofertados à população de rua. A doutora Raecler é uma das organizadoras, juíza federal, uma das organizadoras do evento. Qual que é o objetivo central dessa ação aqui na Praça da Sé? Bom, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região pretende reunir as várias instituições do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, instituições da sociedade civil, para fazer uma ação conjunta para levar cidadania para as pessoas em situação de rua. A ideia é que o indivíduo que está nessa situação tenha desde um atendimento de assistência social, orientação médica, até alimentação, higiene, troca de roupa, para também obter documentos que o incluam numa ação de cidadania, ações judiciais para obtenção de benefícios assistenciais, benefícios previdenciários. Então a ideia é reunir tanto uma ação assistencial e de saúde, quanto também uma ação de cidadania para que essas pessoas que muitas vezes não têm documentação, porque para tirar a documentação precisam de comprovante de residência, e isso atrapalha o exercício da cidadania e o acesso aos serviços públicos. Então a ideia é permitir que essas pessoas obtenham esses documentos para ter acesso aos serviços públicos, dentre os quais o serviço do Poder Judiciário. Ok, obrigado pelas informações. Esse mutirão de atendimento à população de rua acontece das 10 às 3 da tarde e vai até quinta-feira. Só lembrando que o último censo da Prefeitura de São Paulo indicou que a cidade tem cerca de 32 mil moradores de rua. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Sidney. A seguir, seguem as negociações entre Rússia e Ucrânia. Vamos para um breve intervalo com imagens da cidade maravilhosa. No Rio de Janeiro, sol, algumas nuvens agora de manhã e pode chover à tarde. Calorão para os cariocas. A máxima chega aos 35 graus. O governo espera a redução no preço dos combustíveis com a queda do valor do petróleo em cotação internacional. O Francisco Coelho, que está lá em Brasília, traz mais detalhes sobre essa e outras informações. Bom dia, Francisco. Essa é a notícia que todos os brasileiros querem ouvir, não é mesmo? É isso mesmo, Adelita. Estamos todos esperando essa notícia da redução no preço dos combustíveis. Bom dia para você e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Ontem à noite, o preço do barril do petróleo fechou abaixo dos $100, o que pode indicar uma estabilidade nos preços. Com isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse esperar que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis aqui no Brasil. A declaração do presidente foi dada em cerimônia ontem aqui no Palácio do Planalto. Vamos aguardar. E o governo também decidiu ampliar a faixa de renda dos programas de habitações populares. A faixa de renda número 1, que é a mais baixa, vai passar a receber inscritos com renda de até R$ 2.400. Antes, a renda máxima era de R$ 2.000. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União e já está valendo para novos compradores dos programas habitacionais Minha Casa Verde e Amarela. E uma última notícia, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no próximo dia 4 de abril. O Ministério da Saúde vai distribuir $80 milhões
doses. Na primeira etapa, devem ser vacinados cerca de 30 milhões de idosos e quase 6 milhões de profissionais da saúde. A dose deste ano é possível proteger até 3 tipos de influenza. Eu volto com você aí nos estúdios. Tá certo. Muito obrigada, Francisco. Bom trabalho para você aí. E agora vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil. No norte, o tempo chuvoso prossegue em todos os estados de moderada a forte intensidade, especialmente sobre o Amapá, Pará e o Amazonas. E não será muito diferente no Nordeste, que vai ter uma quarta-feira instável com pancadas de chuva nos estados de forma mais intensa no Piauí e no Maranhão. No centro do país, o sol vai brilhar forte em grande parte do Mato Grosso do Sul. A chuva cai no decorrer do dia em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No Sudeste, tivemos vários dias de muito calor, tempo abafado e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Para essa semana, a chuva será mais isolada, principalmente a partir de hoje em áreas de São Paulo e Minas Gerais, com risco de temporais. Máxima de 29 e mínima de 20 graus em São Paulo, capital, e máxima de 31 e mínima de 19 graus em Belo Horizonte. Agora, informação para os capixabas. O tempo seco pode ter uma trégua devido à possibilidade de pancadas de chuva isoladas no estado, com máxima de 33 e mínima de 23 graus em Vitória. O sol volta a deixar o dia quente, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Quarta-feira de novas negociações entre Rússia e Ucrânia. E ministro das Relações Exteriores russo pede status de neutralidade à Ucrânia. Esses são os principais destaques internacionais de hoje. Com seu capital sob fogo, Zelensky recorre ao Congresso. Esse é o destaque do The New York Times. Biden planeja investir 800 milhões de dólares em uma nova ajuda à Ucrânia. O presidente Zelensky dirigiu-se aos legisladores dos Estados Unidos após visita dos líderes europeus a Kiev. O El País afirma: Rússia e Ucrânia veem progresso na negociação, apesar dos ataques russos continuarem em várias cidades. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, garantiu que o acordo está próximo em questões como status de neutralidade da Ucrânia, horas depois que Zelensky admitiu que seu país não entrará para a OTAN. Em seu destaque, o The Guardian afirma: porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que será discutida a opção de um Estado neutro, com um status comparável da Áustria e da Suécia à Ucrânia. E isso será um compromisso, segundo ele. A afirmação de Peskov aos jornalistas aumenta as esperanças. E a gente se une ao Papa Francisco em oração para que esses acordos aconteçam logo e a guerra acabe. E a paz reine em todo o mundo. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos a edição de hoje com imagens de Brasília. Fique com Deus, um ótimo dia.